Por 10 votos a 1, o plenário do Supremo Tribunal Federal confirmou ontem a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou a instalação no Senado de uma CPI sobre a pandemia de Covid-19 no país. Esse é um dos temas mais comentados da semana e que a jornalista Thaís Pomin, nossa colega aqui, repercutiu também em entrevista exclusiva com o deputado Marco Feliciano. Confira agora. O bate-papo do Mundial News de hoje é com o pastor Marco Feliciano, deputado federal pelo Republicanos de São Paulo. Deputado, obrigada por nos receber, ainda que de forma virtual, é o que temos para esse momento, não é mesmo? Exatamente. Boa tarde, Thaís. É um prazer estar participando com vocês aqui. Vivemos novos momentos, né? Aliás, estamos vivendo dias sombrios, né, na nação brasileira. E eu estou à disposição para responder aqui suas perguntas. Tá certo, deputado. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da trajetória. O senhor é muito conhecido, um deputado muito ativo, né? A gente sempre acompanha, sempre tem noticiado alguma repercussão envolvendo o senhor dentro, né, das notícias de Brasília, mas só para lembrar para os nossos telespectadores a trajetória. Terceiro mandato como deputado federal, isso mesmo, né? Exatamente. Terceiro mandato como deputado federal, talvez um dos mais votados do meio evangélico nacional, né? Eu tive 240 mil votos na última eleição e represento o povo de Deus aqui em Brasília, né? E como o deputado ele tem o seu voto segmentado, eu sou cristão até debaixo d'água, né? Não podem contar comigo. A minha atuação em Brasília sempre foi muito forte pela família brasileira. Em 2013, eu presidi a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. O Brasil todo deve lembrar daquele tumulto, né? Foi uma perseguição sem tamanho. Aliás, eu acredito que nasceu ali, Thaís, toda essa mudança de perspectiva nova da política brasileira, que até então nós tínhamos uma hegemonia de esquerda. E com a Comissão de Direitos Humanos aparece o deputado Marco Feliciano, um cristão, perseguido por toda a esquerda brasileira e mundial. Eu fui matéria de ativistas, de passeatas contra em mais de 60 países do mundo. E do meu lado, naquela época, veio uma figura muito carismática aqui da Câmara dos Deputados, colou em mim, falou, eu sou o seu soldado aqui, o nome dele Jair Messias Bolsonaro. Então começamos uma luta juntos ali em 2013, né, pela família, contra o kit gay, vocês devem lembrar de toda aquela história. Foi um desafio, se não um dos maiores, né? Eu imagino, diante da tua trajetória política, porque Foi um país muito diversificado, vamos dizer assim, vinha essa defesa em cima dos direitos humanos por parte de uma bancada evangélica, eu imagino que tenha sido um desafio muito grande, sim. Olha, acredite, naquela época até a própria bancada evangélica me deixou sozinho aqui, porque era algo muito novo, ninguém nunca tinha enfrentado aquele tipo de perseguição. Eu fiquei 90 dias no Jornal Nacional. Fui matéria em revistas, eu falei nas páginas amarelas da revista Veja, fui capa de revistas no Brasil, porque até então ninguém nunca havia se posicionado tão contundentemente a respeito do conservadorismo, a respeito da família, a respeito dos bons costumes, a respeito da família tradicional. Sabemos que hoje existe aí um arranjo familiar muito grande, né? Mas até então ninguém havia feito uma defesa tão efusiva como aquela que eu fiz. E isso custou muito caro para mim. Perseguição, eu apanhei em aviões, eu apanhei em shopping centers, literalmente. Deputado, aproveitando, né, o bate-papo com o senhor, a gente queria entrar um pouquinho nessa questão. A gente tem conversado com vários deputados, em nome da rede, deputados cristãos que fazem parte da bancada evangélica, e a gente agradece, né, o senhor aí por contar um pouquinho da sua história e nos receber, de certa forma. Eu queria repercutir alguns dos assuntos de Brasília. O primeiro deles, eu acho que é a CPI da pandemia, que está em grande evidência, e o senhor que está mais perto que nós acompanhando, né, isso e todo esse trâmite dentro do Congresso. O que o senhor tem a dizer sobre isso? O que o senhor acha que vai vir daqui para frente? O que o brasileiro pode esperar dessa CPI? Veja só, toda CPI em uma democracia, ela é muito bem-vinda, porque ela sempre lança suspeição sobre algum tipo de crime que agentes públicos têm cometido. Só que o momento é inadequado, porque nós estamos aí com milhares de mortes diárias, o Brasil vai se focar em outro assunto. Como a questão dessa CPI veio com aval do STF, ela só tinha uma vertente, que era o governo federal, fiscalizar o governo federal. Todo mundo sabe que nunca houve um governo tão molestado e atormentado pela grande imprensa 24 horas por dia
como governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. E agora vem o STF com uma canetada, né? Os juízes obrigam o parlamento brasileiro a criar uma CPI. Primeiro, que isso para mim é um disparate, né? Nós vemos em uma democracia nós temos 3 poderes, né? É a tripartição de poderes: executivo, legislativo e judiciário. Esses poderes são independentes, porém harmônicos. Mas quando um poder quer fiscalizar o outro, empurrando goela abaixo, como o STF está fazendo conosco, e pior, o outro poder, que é o legislativo, se curva, se ajoelha diante deles, a gente começa a olhar com olhos de preocupação, porque parece que estão fazendo de tudo para derrubar o governo do presidente Bolsonaro. E quando começa uma CPI dessa, porque a CPI é o seguinte, eu já participei de várias delas, tudo depende da condução, depende do presidente e do relator. São eles que vão conduzir a CPI, e se conduz a CPI para onde quer, para o bem ou para o mal, para derrubar alguém ou para levantar alguém. E como nós sabemos qual é o espírito que hoje permeia a maioria desses parlamentares, eu tenho muita preocupação. Se começar a mirarem apenas o presidente, apenas o governo federal, isso vai mandar um recado ruim para o mercado internacional. O mercado internacional vai fechar suas mãos para o Brasil. O dólar, mais uma vez, vai disparar, as bolsas vão cair, o produto interno brasileiro vai ser desvalorizado. E aí começa a faltar alimento nas prateleiras, porque o emprego já está faltando. Então, por isso eu disse, nesse momento não era bem-vindo essa CPI, principalmente pelo ânimo que ela está trazendo. Agora, uma vez ela aberta, porque parece que o Supremo, o Senado vai se dobrar diante disso, que essa CPI não seja apenas para sondar o governo federal, que ela venha sondar também os governos estaduais e os prefeitos, porque dinheiro foi entregue. Cobrar ações em todas as esferas, né? Exatamente, queremos saber o que foi feito. E aí, quando você vai investigar governo federal, governo estadual e governo municipal, uma CPI dessa vai durar, no mínimo, 1 ano, 1 ano e meio. E tudo isso mirando o ano que vem, que é ano eleitoral. Então, não era o momento disso, entende? Não era o momento disso. O momento era amenizar o problema, né, deputado? Imagino eu, que resolver a situação, diminuir os casos de número de mortes. Eu conversei recentemente com o deputado Tony Paula, e ele comentou sobre essa questão também, que ele acha que a esquerda e o STF, eles estão muito em cima do governo e estão enaltecendo o número de mortes, não divulgando o número de curados, e, de repente, se fortalecendo em cima do número de mortos para difamar o governo e distorcer as ações do governo. O senhor também tem essa visão como base, como aliado do governo? Tenho essa visão, até porque, se não me falha a memória, só se morre de Covid no Brasil. Ninguém mais morre de dengue, ninguém mais morre de ataque cardíaco, ninguém mais morre de insuficiência renal, ninguém mais morre de câncer, ninguém mais morre de AIDS. Ninguém mais morre de ataque fulminante do coração. Tudo é Covid. Tem alguma coisa errada. Que existe mortes por Covid? Existe. A doença existe? Existe. Eu fui contaminado, minha família foi contaminada, nós passamos aí um perrengue, vencemos o Covid, graças a Deus. A doença existe. Só que há, no meu pensamento, um superfaturamento, exatamente para provocar o caos no meio da sociedade, para que os órgãos internacionais olhem o Brasil com outros olhos, como se nós fôssemos uma república de bananas, né? Então, o que tá por trás disso é um jogo político, Thaís. O senhor acha que, de repente, a própria mídia e a esquerda, né, a oposição, esteja enaltecendo esses dados na visão do senhor somente, ou há possibilidade de uma distorção ou até de dados falsos sendo divulgados relacionados ao Covid, na opinião do senhor, ou as duas coisas? No meu pensamento, as 3 coisas que você falou, você citou 3, para mim são essas 3 coisas. E mais, não é apenas a mídia, não é apenas a esquerda. Deixa eu tentar desenhar para você aqui o quadro do Brasil. O presidente Bolsonaro, ele rompeu com a política antiga, do toma lá da cá. E isso custou muito caro, literalmente custou muito caro aos grandes veículos de imprensa, que eu chamo de extrema imprensa. O mercado sentiu também, porque isso é como se fosse um elo. Você quebra um elo, você vai quebrando todos os demais elos. O sistema não aceita o presidente Bolsonaro. E quando eu digo sistema, eu digo todo o sistema.
todo o mecanismo que envolve as grandes empresas de comunicação. Então, como o presidente Bolsonaro secou os cofres desse pessoal, eles brigam 24 horas por dia. É da hora que acorda a hora que a gente vai dormir. Nunca nenhum governo passou por isso. O senhor comentou agora há pouco sobre o STF, né? O senhor acha que, de repente, os próprios ministros, na grande maioria, podem estarem realizando aí um tipo de perseguição em cima do governo e dos seus aliados hoje? Bom, eu tenho até medo de comentar aqui com você, porque eu posso ser preso, né? Infelizmente, nós nunca vivemos isso no Brasil. Um parlamentar Daniel Silveira, né, preso recentemente. por... Eu diga, né? Veja só, esses dias eu postei, falei, eu tenho medo. Imagine como em uma democracia sadia, um deputado federal eleito com mais de 240 mil votos e iria falar o que eu estou te falando aqui agora. Eu tenho medo de expor o meu pensamento a respeito do STF, porque eu posso ser preso a qualquer momento. Então é muito ruim isso. Nem no regime militar se viveu isso. Thaís, no regime militar não se fechou igrejas. Eles gritam tanto na ditadura de 64, né, que para mim foi o regime militar e não a ditadura. A igreja nunca foi fechada. E agora, em plena democracia, a igreja está fechada por conta da decisão de ministros do STF. Né? Então, eu não vou ser aquele leviano, né, de atacar o ministro em si ou todo o STF. Eu só vou dizer uma coisa: estamos vivendo dias terríveis, dias sombrios.